Olá pessoal do segundo ano, eu sou o Prof. Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Desejo a todos vocês bons estudos aí nesse segundo bimestre, né? Esse segundo bimestre está dividido em 6 semanas e aqui nós vamos fazer a explicação de todas essas semanas. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. O tema dessa primeira semana, então, são sequências e progressões aritméticas, né? Também chamadas de PA. Cara estudante, nessa semana você vai identificar uma sequência numérica e irá identificar o seu padrão de formação, além de ser capaz de reconhecer um termo qualquer dentro dessa sequência. Sequências e progressões aritméticas. Quando listamos números tais como 2, 5, 8, 11, 14, estamos falando de sequências numéricas. Essas sequências podem ser finitas ou infinitas. Uma sequência infinita possui início, mas não, ou seja, possui infinitos termos, infinitos números. Já o último termo. Então, um exemplo de sequência finita aqui pra gente, né? Essa daqui de cima, eu tô destacando. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Parou no 4 e a 10. Finita ali, ó. 35, 40, 45, 55 e assim sucessivamente. A gente já percebe aí que a lógica começou de 35 e foi aumentando de 5 em 5 números, né? Então, depois 55, 65, assim, infinito. Algumas sequências podem ter padrões de formação, as progressões aritméticas, também chamadas de PA, em que cada termo, a partir do segundo, é obtido o termo anterior, somando-lhe um valor constante R, né? Então, a gente tem um valor constante chamado de R, que chamamos de razão. Então, esse R significa razão da progressão aritmética. Consequentemente, uma progressão aritmética, a diferença entre o termo e o seu antecessor na sequência é um valor constante igual à razão da PA. Então, como que a gente acha o valor da razão? Subtraindo um termo do seu antecessor. Então, vamos usar aqui o nosso exemplo. Olha só, a gente pode subtrair 55 por 50, e aí, né, qualquer subtração dessa pelo número menos o seu antecessor vai resultar no mesmo valor, que a razão tem que ser igual para todos. Então, isso aí vai ser igual a 40 menos 35, por exemplo. E todos isso aí a gente acha a razão que é igual a 5. Né, chamada por R. Veja os exemplos abaixo. Só que, na verdade, eu já até fiz um exemplo, então vou até pular essa parte aqui, mas vocês podem fazer a leitura aí no material de vocês. Observe, então, aqui embaixo, ó, observe que as progressões aritméticas podem possuir características diferentes. A essa diferenciação chamamos de classificação. Então, uma PA pode ser classificada de 3 formas aqui apresentadas, né? Ela pode ser crescente, que é quando a razão é um número positivo. Então, sempre que a razão for maior do que 0, a gente vai chamar essa PA de crescente. Por exemplo, 0, 3, 6, 9, 12. Veja que os números estão aumentando positivamente, né? Um segundo exemplo ali é 4, 5, 6, 7, 8 e assim até o 10. E aí são os exemplos, né, tanto de PA infinita e finita, né? Então, independente dela ser finita ou infinita, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Então, nosso segundo exemplo de uma PA decrescente, ao contrário da crescente, é quando a raiz é negativa, ou seja, a raiz é menor do que 0. Por exemplo, menos 1, menos 5, menos 9, então esses valores estão decrescendo, estão diminuindo. O segundo exemplo é 100, 90, 80, então é mais uma PA finita que está decrescendo, está diminuindo o valor dos seus termos. E, por fim, o exemplo da PA constante, que é quando a razão é igual a 0, ou seja, todos os números dessa sequência serão iguais. Então, o material trouxe como exemplo para a gente o valor 3, 3, 3 ou menos 1, menos 1, menos 1. Agora, vamos a um exemplo prático. Observe a seguinte situação. Em um supermercado, foi feita uma torre cônica com latas de pêssego em calda. Para fazer essa torre, um dos funcionários fez uma base com 19 latas e na camada superior colocou 16 latas, assim por diante, até chegar ao topo com apenas uma. Nessa situação, pede-se: descreva a quantidade de camadas e a quantidade de latas de cada uma das camadas. Primeiramente, devemos identificar o valor da razão da PA, o valor de R. Para isso, basta subtrair 16 menos 19, o que resulta em um R de menos 3. Ou seja, a cada camada a gente vai diminuir 3 latas, né? Então, a primeira camada tem 19, a segunda 16, a terceira 13, e assim sucessivamente até chegar na 7ª camada com apenas uma lata.
Então, temos que as 7 camadas, 7 termos, e a sequência ficou como 19, 16, 13, 10, 7, 4 e 1, ou seja, uma PA finita e decrescente. Item B. Determine a quantidade de latas que ele usaria para aumentar 3 camadas na parte inferior da torre. Então, para a gente aumentar as camadas, em vez de subtrair, a gente teria que ir aumentando 3 termos aí, né? Então, a 8ª camada teria 20, aliás, seria a primeira, né? Que ia regredir. Mas, enfim, essas camadas seriam ali 22, 25 e 28 latas. Totalizando um total de, aliás, seriam mais 75 latas, né? Para adicionar ali. Termo geral de uma PA. Podemos também determinar um termo qualquer de uma PA por meio de uma fórmula. Observe abaixo os seus elementos. Sendo AN o termo geral, então a gente quer achar o A20, o A18, o A54. É só usar aqui, ó, no valor de AN. AN pode ser o termo geral, serve para qualquer termo da nossa sequência. Para isso, a gente vai usar o A1, que é o primeiro termo da nossa PA. O N é o número de termos, então se a nossa razão tenha 50, aliás, esse N aqui, ó, vai ser o mesmo N usado aqui. Então, se a gente quer saber o A48, a gente vai usar o A1, que a gente, né, vai ter que saber lá, e aqui vai ser 48 menos 1. Então, aqui vai ser o mesmo dali, vezes a nossa razão, que a gente já viu aí bastante o que significa a nossa razão, né? Por meio dessa fórmula, podemos determinar um termo qualquer. O primeiro termo, o número de elementos, ou até mesmo a razão de uma PA. Então, João está juntando moedas de 5 centavos e colocando em um cofrinho de porquinho. No primeiro dia, ele colocou 5 moedas, no segundo, 7, no terceiro, 9. Seguindo esse mesmo padrão, quantas moedas ele colocará no 35º dia? Então, dados a N como A35, A1 igual a 5, né, que foi no primeiro dia ele colocou 5 moedas. E o N vai ser 35, né? Então, calculando, a 35 igual 5 mais 35 menos 1 vezes 2. E aí a gente acha o valor 73, né? Vai fazer primeiro aqui a subtração, 35 menos 1, depois fazer a multiplicação, 34 vezes 2, que daria 68, e por fim a gente faz a soma 5 mais 68. E o nosso vídeo fica por aqui então, pessoal. Para você que é novato, está chegando aqui no canal nesse segundo bimestre, eu peço a sua inscrição, peço o seu like, espero que continue acompanhando aí, que tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aí uma última indicação também é o meu Instagram, que está bombando aí com vários desafios e dicas com videozinhos curtos, né? Então se você aí, eu imagino que a maioria de vocês já tem um Instagram, me acompanhe por lá também. Agora sim, um forte abraço e até o próximo.